Olá, que tal? Que Deus me los bendiga a todos os obreiros, a todos os servos e a todos aqueles que participam de nosso programa Obreiros em Foco. Como todos os martes, nós outros, no final do programa ou nos minutos finais, vamos estar de rodilhas, vamos estar pedindo a Deus por todos os servos e vamos pedir a Deus por todas as pessoas que han vivido momentos de injustiça, que han vivido momentos de tribulação, porque em realidade, onde há injustiça, há tribulação, há angústia, há desesperação, há gana de morrer, porque a injustiça é um espírito que entra em la vida de uno, que entra em la família e começa a ser uma desordem, uma desorganização general. Pero quando entra o espírito de la justiça em uma família, em la vida de uma pessoa, todo que se encontra desordenado, Deus começa a ordenar. Por isso, prepare, por favor, um vaso com água. A primeira coisa que você deve fazer é preparar um vaso com água. Prepare-lo, deixe listo, porque no momento da oração estaremos consagrando a la Santíssima Trinidade. Prepare, por favor, uma sídia. Esta sídia aí em sua casa, como a minha está aqui já lista, ela representará o trono de la justiça de Deus. Coloque nesta sídia uma Bíblia aberta, e esta Bíblia aberta é ele próprio Deus aí sentado, porque solamente Ele é que pode ser justiça e cambiar esta vida de lágrima, de dolores que todos se encontram neste momento. E nós outros estamos vivendo este propósito. Ele propósito das vestiduras blancas. Todos os obreiros, todos os servos, todos os grupos estão a cada dia meditando, porque para cada dia há uma festa e uma meditação. À medida que você vai meditando, você vai marcando com a X, marcando os dias que você está meditando e pedindo a Deus, ungindo-se com o azeite, colocando o azeite em sua cabeça, pedindo a Deus, ajuda-me a manter-me com as vestiduras blancas, como está escrito aqui, e em todo tempo sejam blancas tuas vestiduras, e nunca falte azeite perfumado sobre tu cabeça. Eclesiastés, capítulo 9, versículo 8. Estamos todos os dias ungindo-nos, porque todos os servos, obreiros, que estiveram na última reunião de los obreiros, nós outros pedimos para trazer um frasquito. Coloca aí a imagem dele frasquito, um frasquito com ele azeite, consagramos a Deus para todos os dias, ungir sua cabeça e determinar que seus pensamentos, que sua natureza, que sua vida esteja de acordo com a vontade de Deus. No final do programa, como eu já disse, vamos estar de rodilhas, por isso todos poderão enviar seu nome e ele nome de toda sua família. 099 895 9144 é nosso WhatsApp. Quem acompanha o programa por Facebook, Obreiros Equador, ou YouTube, Obreiros Equador Universal, por aí também você poderá enviar seu nome, ele nome de sua família, escreva-nos de onde você está acompanhando o programa, se de aqui de Equador ou de outro país. Queremos saber de onde você se encontra e vamos orar juntos para que Deus pueda bendecir. Vamos agora acompanhar a quinta parte da série, esta série que é muito forte,
para que você seja bendecido, para que Deus pueda alertar, el alerta de la salvação. Cada martes hemos puesto um capítulo e hoje é o capítulo de número 5. Você vai participar, veja que forte, preste muita atenção neste capítulo, porque Deus quer que sua alma seja salva, que minha alma seja salva. Depois vamos regressar para nossa meditação, porque cada martes meditamos, e vou mostrar hoje 2 histórias. Primeiro, de Maria José. Ela tem uma história muito forte e ela foi bautizada com o Espírito Santo. Esta é a maior bendição que um ser humano pode dizer: eu la conquistei. Eu la conquistei, que é o bautismo com o Espírito Santo. E também vamos conhecer a história da senhora Gesene. Cada uma das senhoras tem uma história, mas as 2 foram bautizadas com o Espírito Santo, porque quando o Espírito Santo entra em la vida de uma pessoa, esta pessoa ela passa a ter a natureza de Deus, o reino de Deus morando, vivendo dentro de Daqui rato vou a poner a história de elas. Vamos agora a esta quinta parte, não? De la série Alerta de la Salvação, e já regressamos com todos. La alerta de la salvación. Episodio de hoy, ensayo para el fin. Hace no mucho, esto solo parecía ciencia ficción que solemos ver en películas y series. De repente, se convirtió en nuestra realidad. Estamos en días en que las señales son cada vez más claras y están sucediendo paralelamente. A pesar de que esta generación es la mejor informada, instruida y perfeccionada, no logra ver los avisos estruendosos de Dios sobre el fin de los tiempos. Notan muchas cosas, pero no notan las profecías bíblicas cumpliéndose. El Señor Jesús habló de esas personas. Cuando veéis la nube que sale del poniente, luego decís: agua viene, y así sucede. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, ¿y cómo no distinguís este tiempo? Es probable que esta pandemia aún no sea el fin, pero lo que está sucediendo en ella tiene todas las huellas de la preparación para el surgimiento del anticristo. Un ensayo para lo que realmente está por venir. Usted se imaginaría un día sin poder salir de casa, abrir las puertas de su trabajo, de encontrar la iglesia cerrada. Pero fue lo que sucedió. El derecho de salir y entrar simplemente fue impedido y aceptado en nombre del bien común. Las iglesias fueron cerradas, consideradas por muchas autoridades como un servicio no esencial, y muchos se aprovecharon del momento para externar su odio y preconcepto contra ella. Los billetes y las tarjetas de plástico se convirtieron en un problema. Los sistemas digitales vinieron como una forma de solución en contra de la proliferación del virus. Confinamiento, cuarentena, cubrebocas, términos del 2020. Lo que era tan extraño y de gran resistencia para las personas al inicio, en pocos meses, ya estaba incorporado en su cotidianidad. Entrar a una plaza o supermercado
y tener un termómetro apuntado a la frente o a las muñecas para medir la temperatura actualmente es algo común y totalmente practicable. Al final de cuentas, si usted se niega, con seguridad no podrá entrar. Observe que las personas se acostumbran fácilmente a lo que le llaman nueva normalidad, de manera que con el paso del tiempo, todo formará parte de sus rutinas naturalmente. Cuando de hecho surge el anticristo, el escenario ya estará preparado. A la humanidad no se le hará extraño su discurso, la implementación de la marca de la bestia, pues estarán acostumbrados a los cambios que sutilmente sucederán en el mundo antes de que él se dé a conocer. Ponga atención a los movimientos. Los puntos se están juntando. Todo cambio ha sido aceptado en nombre de la vida, de la salud, del orden y, consecuentemente, de la paz. No todo lo que es común puede ser considerado normal. Sin darse cuenta, el ser humano ha estado actuando en un ensayo. Lamentablemente, el final está ante los ojos de las personas, pero aún así no ven. La alerta resuena entre las entrelíneas de los hechos, avisando que un día más es un día menos. El tiempo de la salvación se está agotando. Si está pasando por algún problema o está apartado de la presencia de Dios y necesita ayuda o una orientación, sepa que estamos para ayudarle. Escríbanos al WhatsApp 099-895-9144 y en breve estaremos pasando la orientación que necesita. Veja que cada capítulo desta série, Alerta de la Salvação, é ele próprio Espírito Santo dizendo-nos: cuidado, esteja vigilando, esteja pendente, porque a cada dia recebemos a notícia que um servo foi sequestrado, que um servo de Deus resbalou, que um servo de Deus tomou a decisão de regressar a servir novamente a las tinieblas. Cada capítulo nos deixa entender que temos que lutar hasta o fim por nossa salvação e a cada dia que nossa maneira de servir melhore. Não podemos ser um servo acomodado. Não podemos estar servindo com as vestiduras sujas. Não podemos. Há que estar com as vestiduras blancas. E como hago, pastor? Viver em santificação. Viver em santificação é estar apartado. É estar apartada de lo profano, de lo que é imundo, de lo que é sujo, para que Deus pueda bendecir de maneira gloriosa. Nós outros estamos vivendo este propósito das vestiduras blancas, porque dia 9 de setembro, às 4 da tarde, nós outros vamos estar unidos aqui no templo, com transmissão para todo o país, e todos devem trazer este papelito marcado com os dias que você meditou, você todos os dias orou, todos os dias ungiu a cabeça. Vai ser uma tarde inovidável, para que espiritualmente Deus pueda ver-nos, o diabo também, e ver em nós outros que estamos e seguimos com as vestiduras blancas, não sujas, pero blancas, agradando a nosso Deus. Como eu estava falando em outra oportunidade de Judas. Judas era um discípulo do Senhor Jesus que tomou a decisão de traicioná-lo. Pero Judas, quando estava com Jesus, ele curou enfermo.
Ele liberou pessoas de demônios, ele hacía a obra de Deus, mas estando com Jesus, ele já tinha inclinação para a corrupção. Ele tocava em la ofrenda. Mas, pastor, Jesus não sabia? Sabia, mas sempre deu a ele a oportunidade. Era um homem que tinha uma inclinação por la plata, por el dinheiro, e ele se vendeu, ele vendeu a nosso Senhor Jesus por 30 moedas de plata. Ele vendeu porque ele pensava que aquele dinheiro ia realizar seus sonhos. E você vê, e você sabe qual foi o fim de Judas, quitou a própria vida. Ele que teve a oportunidade de ter a salvação de sua alma, la condenou. Mas a hora de eu quero falar de outro Judas, de Judas, hermano del Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus tinha dois hermanos, Judas e Jacobo, que eram irmãos de ele. E esses dois, estando ali, eles não aproveitaram esse privilégio de ser irmão de Jesus. Quando digo não aproveitaram, não sacaram proveito em dizer, mira, eu sou irmão de Jesus, vocês têm que respeitar-me, vocês têm que estar sempre agradando-me, porque sou irmão de Jesus. Eles não tinham esta vanidade. Eles se viam como servos de Deus. E se você abrir sua Bíblia aí, no livro de Judas, capítulo 1, versículo 1, versículo 2 e versículo 3. É um livro pequeno, mas muito forte. Mire como começa. Judas, não é ele Judas que traicionou Jesus, é ele Judas, irmão de Jesus e irmão de Jacobo. Mire que está escrito, Judas, servo de Jesucristo e irmão de Jacobo, a los chamados, amados em Deus Padre e guardados para Jesucristo. Vê que interessante que ele não começou este versículo dizendo, vuelva por favor, ele primeiro versículo, graças. Judas, hermano de Jesus e hermano de Jacobo. Ele não começou assim. Ele deixou claro o que ele era e a posição que ele se puso espiritualmente. Vê que a pessoa, quando as vestiduras não estão limpas, ela se preocupa em aparecer, ela se preocupa em mostrar aos demais, eu tenho esta posição, eu sou o que mando nesta situação. Mas mire que Judas não. Judas aí está dizendo, Judas, servo de Jesucristo e hermano de Jacobo, a los chamados, amados em Deus Padre e guardados para Jesucristo. Ele começou dizendo, eu sou servo de Jesucristo. Ele poderia dizer, mira, eu, hermano de Jesus, hermano de Jacobo, estou falando com os chamados. Ele não se apresentou desta maneira, ele se apresentou servos, a los chamados. Todos aqueles que foram chamados por Deus, como eu fui chamado, como você foi chamado, quando fomos chamados, as vestiduras estavam sujas, as vestiduras estavam rotas, as vestiduras estavam manchadas de pecado, de imundícia, se acorda? E echamos esta vestidura velha, echamos fora. E ele nos deu uma vestidura branca. Por que branca? Para que um esteja vigilando a todo momento, vigilando a todo instante. Aí ele digo, amados em Deus Padre e guardados para Jesucristo, ou seja, aqueles que estão vestidos de vestiduras brancas, eles estão guardados. Quem pode tocar?
Quem pode lastimar? Quem pode prejudicar um guardado, um amado de Deus Padre, que anda com as vestiduras brancas? E ele sigue nele, versículo 2, misericórdia, paz e amor os sejam multiplicados. Quando as vestiduras estão brancas, a pessoa se coloca sempre em uma posição de servo. Não existe privilégio, não existe melhor posição para um ser humano que não seja esta posição de servo. Há servos que aparecem mais, que necessita aparecer mais, pero há servos que não aparecem, mas não deixam de ter sua função, mas não deixam de ter sua alegria por estar servindo, porque em realidade Deus está vendo quem é servo e quem quer aparecer. Vê obreiro e servos que ele habla aí, misericórdia, paz e amor, os seja multiplicado, ou seja, quando estamos com as vestiduras brancas, ou vestidos de vestiduras brancas, a misericórdia de Deus é infinita, a paz de Deus é infinita, ele sempre está multiplicando. Vou ver o versículo, por favor. Ele sempre está multiplicando a misericórdia, sempre está multiplicando a paz. Aún vivemos em um mundo conturbado, mas vivemos em paz. E sempre está multiplicando dentro de um servo o amor, para que tudo que venhamos realizar para Deus e para os homens, hagamos com amor, de la melhor maneira possível. E ele, terceiro versículo, mire ele cuidado de Judas, ele hermano de Jesus, versículo 3, amados, por ele grande empenho que tinha em escrever-nos acerca de nossa comum salvação, e sentido a necessidade de escrever-nos, exortando-os a contender ardientemente pela fé, de uma vez para sempre foi entregada a luz santos. Ou seja, veja que ele estava preocupado por ele cuidado das pessoas, porque não foi fácil levar as pessoas à la liberação. Não foi fácil levar a uno ao encontro com Deus. Não foi fácil levar a uno ao bautismo com o Espírito Santo. Pero se não cuidarmos delas pessoas, muitos vêm e las contaminam. Muitos se infiltram em nosso meio para sembrar a cizaña, para sembrar a mala semilla e conduzir as pessoas a viver desprezando a salvação. Por isso que ele habla, amados, por ele grande empenho, grande empenho que tinha em escrever-los acerca de nossa comum salvação. Ele estava escrevendo, ele estava empenhando-se em enviar cartas para que eles não desprezieram a salvação. E sentido a necessidade, mire que ele digo, e sentido a necessidade de escrever-los, exortando-os a contender ardentemente pela fé que de uma vez para sempre foi entregada a luz santos. Quem são os santos? Dos separados. Deus nos entregou esse direito de la salvação, porque tomamos a decisão de viver separado de lo que este mundo ha dito. É normal traicionar, é normal adulterar, é normal prostituir-se, é normal homem com homem, mulher com mulher, é normal você tocar em isso que pertence a outra pessoa, é normal maltratar os padres, desrespeitar os padres, ou seja, este mundo
vive dizendo que é normal um montão de coisas que sabemos que não é normal. Pero há um dito para nós outros que o que hacemos não é normal, que o que decidimos fazer não é normal. Por isso, ele estava preocupado, exortando, orientando, escrevendo para eles, para que eles pudessem cuidar-se. Mas o mais importante desses 3 versículos, você entende que o hermano de Jesus não se puso vanidoso em dizer que era hermano dele, mas digo, servo, coloque ele primeiro versículo, por favor, ele digo, Judas, servo de Jesucristo e hermano de Jacob, a los llamados, amados de Deus Padre, em Deus Padre, llamados, amados em Deus Padre, e guardados para Jesucristo. Ele se apresentou como servo de Jesucristo. E é isso que temos que ser, em casa, servos de Jesucristo. E nele matrimônio, servo de Jesucristo. Em seu trabalho, em la praia, em las vacaciones, aonde estamos, todos podem ver-nos como servo de Jesucristo. Vamos à história de Maria José. Ela vai nos explicar como foi que ela se transformou em serva de Jesucristo. Obreiros, temos que trabalhar para que outros mais sejam servos de Jesucristo. Quem é servo genera outros servos. Quem é servo de Jesucristo. Presta atenção na história de Maria José. Mientras tanto, quem não chamou e deseja chamar-nos para poner seu nome e para poner o nome de toda a família, nosso WhatsApp está à disposição. 099-895-9144. Quem acompanha-nos por Facebook, Obreiros Equador, ou de YouTube, Obreiros Equador Universal, você poderá por aí mesmo enviar seu nome e o nome de toda a sua família. E os que estão apartados, e os que se apartaram e que necessitam de ajuda, todos os martes estamos aqui oferecendo esta ajuda. Nadie pode dizer, não, nunca me ofereceram ajuda, estamos oferecendo. Você não pode quedar aí postergando seu regresso ou postergando uma visita, porque podemos fazer uma visita, porque realizamos um trabalho magnífico, se chama Resgate em Seu Hogar. E esse resgate que realizamos são para pessoas que se apartaram de todo, da obra de Deus, da igreja, têm ganas, anela regressar, pero há uma força, há algo malo que não lhe deixa regressar, este algo malo está lhe aplastando, está lhe pisoteando, está lhe humilhando, você já chegou a uma conclusão que não valeu a pena ter abandonado a luz para viver na prática das tinieblas, e você quer ajuda, você diga, pastor, estou herida por dentro, herida por fora, ajude-me, e nós outros podemos lhe ajudar, é solamente você escrever-nos, e com muito amor, onde você estiver, ele resgate chegará, porque quando ele pastor chegar em sua casa, primeira coisa que ele pastor vai dizer, ele resgate chegou, ele resgate chegou, e quando ele resgate chega, ele mal não pode seguir fazendo o que estava fazendo. Vamos lá, a história de Maria José, uma história muito forte, e já regressamos com todos. Hola, mi nombre es María José y yo crecí en un mundo de vicios, de peleas familiares, de muchos problemas, de problemas económicos, problemas de salud, ya que desde muy pequeña mis padres, ellos tenían vicios, entonces yo crecí viendo todo eso. Mi papá era enfermo, mi mamá también sufría incluso hasta con depresión, y yo a causa de esos problemas yo crecí tímida, retraída,
con miedo a comunicarme, a expresarme con las demás personas. Yo tenía miedo de mis padres porque no había esa confianza, yo siempre los vi a ellos peleándose, nunca vi un hogar feliz, nunca vi un ejemplo a seguir en ellos. Entonces yo creí que mi vida también iba a ser así, que yo nunca iba a conseguir ser feliz, que yo nunca iba a poder ser alguien en la vida, porque incluso crecí escuchando esas palabras, ya que por causa de los vicios y causa de las borracheras de ellos, muchas veces me decían que yo era un inútil, que no servía para nada. Entonces yo fui creciendo así, creyéndome todas esas palabras hasta que conocí la Iglesia Universal. Cuando llegué a la Iglesia Universal, yo llegué por mi abuelita, porque ella ya conocía la iglesia a través de la televisión, entonces ella me llevaba. Yo empecé a ir a la iglesia, empecé a conocer desde muy niña, porque desde la escuelita me enseñaron acerca de la fe, y fue ahí que yo hice un voto, una hoguera santa por mis padres, para que ellos sean transformados, porque era mi mayor problema en ese momento. Ahí yo sacrifiqué en el altar. Y después, poco tiempo después, mi mamá empezó a ir, se empezó a liberar. Después mi papá empezaron a ir, empezó a liberarse. Mi mamá empezó a servir a Dios, mi papá también. Mi vida económica, la vida económica de ellos había mejorado muchísimo porque por causa de la fidelidad de ellos, Dios los bendecía en todo. Entonces ya no me faltaba nada, habíamos conquistado una casa propia. Ellos ya habían sido liberados, ya eran más amorosos, cariñosos conmigo, y yo creí que hasta ahí todo estaba bien. Entonces aquí comienza el momento donde yo ya voy creciendo y entrando en la etapa de adolescencia y me tocó ir al colegio. Entonces yo viajaba a otra ciudad para estudiar y por causa de eso, como yo decía, bueno, ya tengo la vida resuelta, yo seguía yendo a la iglesia. Pero me empezaron a llamar la atención las cosas del mundo. Y como yo no me había sido curada interiormente de mis complejos, de mis inseguridades, yo quería ser aceptada por las personas allá afuera, por mis compañeras de la escuela, yo quería ser popular, yo quería estar en medio del grupo de las que todo el mundo quiere estar con ellas, quería estar incluida en un mundo que obviamente no me iba a llevar a nada bueno. Y por otro lado, iba a la iglesia también. O sea, yo estaba viviendo una vida de mentira porque aún mi interior no había sido resuelto, aún yo no había conocido verdaderamente a Dios. E incluso en la iglesia yo evangelizaba porque mis papás me llevaban. Y me gustaba estar también, pero por otro lado tenía una vida falsa. Yo no era feliz. Yo era triste todavía, por fuera yo parecía estar bien, pero por dentro no, mi interior estaba mal, porque no había recibido el Espíritu Santo, no había tenido un encuentro real con Dios, aunque aparentemente sí. Entonces, por las noches yo no dormía bien, yo no tenía paz, porque yo tenía miedo de morir, porque yo sabía que si yo me moría me iba a ir al infierno por causa de lo que yo hacía, porque yo incluso hasta mentía, le ocultaba cosas a mis padres, pero delante de ellos era la mejor hija, incluso la mejor sierva en la iglesia también, pero vivía una vida falsa, una vida doble. Por esto yo sabía que si moría iba a ir al infierno. Entonces yo estaba así, indecisa, indefinida, porque no había conocido a Dios. Entonces yo vivía así porque no tenía certeza de mi salvación y yo no estaba bien espiritualmente. Hasta que un día yo decidí realmente interesarme por el Espíritu Santo, realmente interesarme por hacer las cosas bien, porque yo veía que la vida que llevaba no me hacía feliz. Al contrario, solo me hacía ser triste, solo me hacía ser falsa, no tenía paz, esa es la palabra. Entonces empecé a ir a la iglesia, hablé todo lo que yo tenía por dentro, hablé con mis padres también todo lo que yo hacía de mal, porque yo quería acercarme a Dios, yo quería arreglar mi vida con Dios, porque yo quería ser feliz verdaderamente, así como mis padres ya eran. Entonces yo
empecé a ir más, empecé a abandonar las cosas que yo hacía que no le agradaban a Dios, dejé de mentir, empecé a ser verdadera, empecé a hacer propósitos con Dios para que Dios me perdone, porque yo me sentía todos los traumas y las inseguridades que yo tenía desde niña todavía las tenía, pero ahora con Dios, porque yo le había fallado a Dios, estaba viviendo una vida de mentiras, una vida falsa. Entonces empecé a hacer propósitos con Dios para que Dios me acepte realmente, me limpie, me haga ser su hija verdaderamente. Y en un día, participando de una reunión en la iglesia, yo me di cuenta cuánto yo necesitaba de Dios y cuán mal yo estaba. Entonces en ese momento, en ese día, yo busqué a Dios con todas mis fuerzas, con todo mi ser, para poder conocerlo, porque yo lo necesitaba tanto, porque no era feliz. Entonces en ese momento yo tuve mi encuentro con Dios, porque yo abandoné todo lo que hacía mal, porque en ese momento yo por primera vez en mi vida era feliz. Por primera vez en mi vida me sentía amada, valorada. Dios me hizo su hija, ya no era un inútil, ya no necesitaba ser aceptada por nada ni por nadie, porque el principal que me tenía que aceptar era Dios. Entonces ese día Dios me aceptó, me acogió, me hizo su hija, me dio su espíritu, y a partir de ese momento yo empecé a servirlo. Le di toda mi vida, toda mi juventud para Él, y ahora yo sirvo a Dios en el altar. Él me hizo mucho más de lo que yo un día pensé, mucho más de lo que yo un día soñé, porque Él me ha dado las condiciones, me ha capacitado, me ha dado inspiraciones, incluso me ha dado la oportunidad de poderlo servir, que es el mayor privilegio que un ser humano puede tener. Antes yo quería ser aceptada por el mundo, pero ahora yo soy aceptada por Dios y lo sirvo. Puedo hacer que otras jóvenes, otras adolescentes también tengan esa experiencia que yo tuve con Él. Puedo hablar de Él, hablar de su amor, hablar que Él nos acepta sin importar quiénes somos o quiénes fuimos, que Él nos da una nueva vida, así como Él me dio una vida feliz. Ahora mi felicidad no depende de mis padres, no depende de mis amigos, no depende de nadie, sino que depende de Dios. Porque con el Espíritu Santo yo soy fuerte, con el Espíritu Santo yo todo puedo, Él nos conduce, me guía, y hoy yo estoy sirviéndolo y haciendo cosas que nunca en mi vida yo me iba a imaginar que Dios iba a contar conmigo para eso. Y hoy yo soy feliz gracias al Espíritu Santo. Después de liberarse y estar sirviendo al Altísimo, ¿qué hacer para mantener la salvación? La santificación es la parte principal de la relación con Dios, y quien anhela la salvación se santifica día a día con el objetivo de entrar en el reino de los cielos. Necesitamos separarnos de lo que le desagrada a Dios, manteniendo actitudes justas y la conciencia tranquila, que es representada por las vestiduras blancas. En todo tiempo, sean blancas tus ropas, y que no falte ungüento sobre tu cabeza. Por eso, este mes, usted deberá ungirse con aceite todos los días para el gran día. Sábado 9 de septiembre, a las 16 horas, en el Templo de la Fe, Avenida de las Américas, 305, norte de Guayaquil, y con transmisión para todo el país. Veja que o Espírito Santo, o trabalho do Espírito Santo é trabalho transformador. O Espírito Santo não entra em uno para que sua vida venha a melhorar, mas ele entra para ser morada, ele entra para ser habitação, e essa grande transformação de adentro hacia afuera é nítida, não é palavras. Veja que
Você escutou Maria José, coloque novamente lá a imagem de Ed. Você escutou Maria José falando, está nítido, está bem nítido que o Espírito Santo entrou. E quando ele entra, ele transforma o caráter, ele transforma a personalidade, ele trabalha onde ele está com liberdade para trabalhar. E Deus quer, minha amiga, meu amigo, obreiros, lhe usar. Deus quer lhe usar, mas todos necessitamos estar com as vestiduras blancas. Temos que ser como Judas, irmão de Jesus, que se preocupou em focar-se em uma posição. Se és para valorar uma posição, qual foi a posição que Judas, irmão de Jesus, não estou falando de Judas que traicionou Jesus, é outro Judas, estou falando de Judas, irmão de Jesus. Ele valorou a posição servo de Jesus Cristo. Ele valorou esta posição e ele mostrou a necessidade de estar apoiando a los demais a seguir com esta posição. Mientras você tem, mientras conservamos esta posição de servos, o Espírito Santo estará usando-nos, as vestiduras seguirão como blancas e nadie poderá nos derrubar. A probabilidade de derrubar quem está com as vestiduras blancas é zero. O bispo Macedo dizia esses dias, este ano, a probabilidade de cair, a probabilidade de pecado é zero, porque a cada dia que passa, o bispo falando, eu estou mais forte, é como um árvore, você vê um árvore bem delgadito, e você vê um álbum que é muito grosso, muito largo, não? Porque já tem aí 100 anos, 80 anos. E quando vem um vento muito forte, o vento não consegue arrancar aquele árvore que é antigo, porque suas raízes são fortes, suas raízes são muito fortes. Então, cada dia que passa, o tempo vai passando, é para que nós outros obreiros venhamos estar mais fortes, mais espirituais, mais cuidadosos, mais vigilantes. Cada dia que passa, há que estarmos com mais temor em lo que hablamos, em lo que pensamos, mais temor em todo o que comentamos, ou seja, devemos mais que tudo a cada dia madurar. Não podemos a cada dia estar pior. Não podemos a cada dia estar mais debilitados, não. Quanto mais passa ele tempo, mais forte, mais avivados temos que estar, porque ele tempo não pode danhar-nos, ele tempo tem que nos valorar, ele tempo tem que nos fortalecer, porque como eu me valoro, pastor Jorge, eu que tenho muito tempo de obra, eu que tenho muito tempo servindo a Deus, como que eu me valoro? Na posição de servo. Quando estamos na posição de servo, você está valorando o que Deus lhe deu. Mas quando uno habla, não, eu tenho muito tempo, eu tenho que mais direitos, eu tenho muito, não, tenho privilégio, não temos nada. Só temos um direito, servir a nosso Deus. Vamos ver a história da senhora Gesênia. A história de Édia também é muito forte, mas Édia recebeu a maior bendição. Eu digo isso porque é a maior bendição. Édia foi bautizada no Espírito Santo. E é isso que queremos, que todos os servos, todos, sejam llenos do Espírito Santo. Você lleno do Espírito Santo, o reino de Deus estará dentro de você. E seu desejo de servir vai ser hasta a morte, se você não se apartar.
Se você não abandonar as vestiduras blancas, você vai servi-lo hasta seus olhos se cerrarem e você se despertar em la eternidade. Vamos lá, a história de Édia, e já regressamos para o momento de la oração. Daqui um rato vamos orar. Eu pido que todos que não enviaram seu nome, ele nome de toda a sua família, porque eu oro pelos obreiros, oro pelos servos, pero eu sei que há muita gente que acompanha ele programa Obreiros em Foco, aqui em Equador e fora de Equador, e que quer orar com nós outros de rodilhas, prepara aí uma silla, deixe-la preparada, será ele trono da justiça de Deus, coloca uma Bíblia aberta, que será ele próprio Deus aí sentado, e corra, prepare um vaso com água, e todos os servos prepare sua honra, porque vamos estar pedindo a Deus que Ele nos ajude a manter-nos com as vestiduras blancas. Vamos à história da senhora Yesenia e já regressamos. Mi nombre es Yesenia. Antes de conocer la iglesia, yo era una persona que sufría con muchos dolores de cabeza constante. Los dolores eran tan fuertes que ya no sabía qué hacer. Empecé a tomar medicinas y las medicinas no hacían ningún efecto. Pasé a tener también problemas espirituales, escuchaba voces, veía bulto, me daba miedo por las noches. Era una persona demasiado triste, me sentía muy sola. A causa de los problemas que había en la casa de mis padres, yo veía que mi mamá, mi papá peleaban mucho. Mi papá le maltrataba mucho a mi mamá. Todo eso me hacía sentir mal. Un día prendí el televisor y vimos el programa de la iglesia en ese momento. Ahí estaba una joven dando testimonio de lo que Dios había hecho en su vida, aquel milagro que ella necesitaba. Entonces yo pensé, dije, si Dios cambió la vida de ella, Dios hizo ese milagro en la vida de ella, también lo puede hacer en mi vida. Empecé a asistir a la iglesia. Cada día que yo iba, comencé a hacer las cadenas. Participando de las cadenas, yo me liberé. En las cadenas me curé participando. Y gracias a Dios, fui libre de todos esos males. Conforme yo participaba en las reuniones, el pastor hablaba la importancia de tener el Espíritu Santo en la vida de uno. Ahí yo dije, el Espíritu Santo, yo quiero saber, yo quiero conocer más de ese Dios que el pastor está hablando, la importancia de tener el Espíritu Santo dentro de uno. Y empecé a participar más días en la iglesia, los días miércoles, participar los días domingo, para buscar el Espíritu Santo. Y yo me envolví más en las cosas de Dios. Empecé a leer la Biblia, a ayunar, levantarme en las madrugadas, hacer mis propósitos de oración. Y fue un día que tuvimos una vigilia, y en esa vigilia yo recibí el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino sobre mi vida. Él llenó aquel vacío que yo tenía dentro de mi interior. Él hizo de mí esa nueva persona. Y gracias a Él, ahora soy una persona muy feliz. Aquella persona que tenía muchas enfermedades, mucha tristeza, me sentía sola, ya no soy así. Gracias al Espíritu Santo que habita en mí. Después de liberarse y estar sirviendo al Altísimo, ¿qué hacer para mantener la salvación? La santificación
es la parte principal de la relación con Dios, y quien anhela la salvación se santifica día a día con el objetivo de entrar en el reino de los cielos. Necesitamos separarnos de lo que le desagrada a Dios, manteniendo actitudes justas y la conciencia tranquila, que es representada por las vestiduras blancas. En todo tiempo, sean blancas tus ropas, y que no falte ungüento sobre tu cabeza. Por eso, este mes, usted deberá ungirse con aceite todos los días para el gran día. Sábado 9 de septiembre, a las 16 horas, en el Templo de la Fe, Avenida de las Américas, 305, norte de Guayaquil, y con transmisión para todo el país. Bueno, depois de tudo que foi mostrado e hablado, vamos nos unir em fé, vamos dobrar obreiros, servos, vamos dobrar nossas rodilhas e hablar com a Santíssima Trinidade, Deus Padre, Deus Hijo e Deus Espírito Santo. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Padre, uma vez mais nos unimos com tus servos, nos reunimos com essas pessoas em fé, de rodilhas, porque sabemos que quando dobramos nossas rodilhas, Ele, Senhor, está vendo que estamos nos humilhando ante Ele, Senhor, porque não queremos levantar-nos para que a situação de injustiça, de vergüenza, venga a seguir, porque nossa intenção é que Ele, Senhor, seja glorificado, seja enaltecido. Queremos, ó Deus mío, que nossa vida venga santificar tu santo e glorioso nome. Meu Padre, visita neste momento a cada obreiro, a cada colaborador, CPO, visita neste momento a los evangelizadores, a los discípulos, a todos aqueles que neste momento, hace deste momento um momento precioso, porque quando nos derramamos a tus pés, sabemos que tu misericórdia, sabemos que tu justiça aplasta a injustiça, arrancando esta tristeza, este pensamento maligno, arrancando esta enfermidade, arrancando esta aflição que atormenta tu gente. Meu Padre, consagra este vaso com água, e quando todos beberem del água, que puedan beber de tu poder, ele poder de la Santíssima Trinidade, que transforma tristeza em felicidade, que transforma dolores em alegria, fracassos em vitórias, derrotas em bendições. Espírito Santo, determinamos esta bendição em nome de nosso Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Bebamos del agua. Ingrese al Facebook de Obreros Ecuador. Síguenos en nuestro fanpage dándole me gusta. Entérese de las novedades y reciba mensajes de fe y edificación para su vida día a día. Obreros Ecuador. Yo miro al altar. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sandy, soy obrera del Templo de la Fe y ya estoy viviendo la expectativa de la Gran Santa Cena del Reino de los Cielos. ¿Y usted ya está preparado? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jenny, soy obrera del Templo de la Fe y estoy a la gran expectativa de este día miércoles, la Gran Santa Cena del Reino de los Cielos. ¿Y usted ya está preparado? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rocío y soy obrera del Templo de los Milagros.
ya estoy viviendo la gran expectativa de la Santa Cena del Reino de los Cielos. ¿Y usted ya está preparado? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Janet, soy obrera del Templo de los Milagros. Ya estoy en la expectativa en la Santa Cena del Reino de los Cielos. ¿Y usted ya está preparado? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elías, soy colaborador del Templo de los Milagros. Ya estoy viviendo la gran expectativa para la Santa Cena del Reino de los Cielos. ¿Y usted ya está preparado? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jessica, soy obrera del Templo de los Milagros y ya estoy en la expectativa de la gran Santa Cena del Reino de los Cielos. ¿Y ustedes? ¿Ya están preparados? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Camila y soy obrera del Templo de los Milagros y ya estoy viviendo la gran expectativa para esta Santa Cena del Reino de los Cielos. ¿Y ustedes? ¿Se encuentran preparados? Luz del mundo, príncipe de paz, maravilloso. Bueno, estou seguro que o Espírito Santo, ele nos escutou e já bendigo você. Respire hundo. Estou seguro que a justiça chegou hasta você e a toda sua família. Amanhã estaremos enviando a meditação para todos os servos e vá se preparando. Dia 9 de setembro, às 4 da tarde, estaremos juntos, determinando que as vestiduras estejam blancas. Que Deus me los bendiga a todos y hasta la próxima. Este fue su programa, Obreros en Foco, que tiene por objetivo ayudar, orientar y fortalecer su fe inteligente. Invite a alguien para ver el próximo programa con usted.